Oi, pessoas lindas do meu coração, bem-vindas. Tudo bem por aí? Espero que sim. Mas se alguma coisa tá meio borocochô, quem sabe a gente se alegra por aqui. Nós vamos falar de propósito. Você tem um propósito na vida? Você sabe para o que você existe? O que está alinhado, assim, da sua experiência prática que te faz pensar ter ou não ter propósito? Perceber ou não perceber um propósito? A gente fala muito dessa história de ter propósito. Pelo menos quando passa por aqui no consultório esse tema, explode de audiência. As pessoas querem se identificar, querem encontrar, querem, quem sabe, muitas vezes também, justamente se perceber vivendo com propósito. Enfim, se for interessante para você, fica com a gente. Se não for, fica também. A gente acaba por aprender muito quando estamos juntos, porque há um propósito em fazermos o que fazemos daqui para chegar até você. E você pode aprender junto, trocando experiências com a gente, pensamentos, ideias, compartilhando. Tem gente a quem você pode ajudar e nisso também está, ou melhor, é nisto que está o propósito. O que eu faço pelo outro? Vamos conversar disso? Minha convidada de hoje já esteve comigo recentemente e ela volta, é autora, uma das autoras do livro Realizados, Aprenda a Criar Caminhos para Viver com Felicidade e Propósito. É a Carolina Cavalcante que escreveu esse livro com a Carol Shinoda, as duas doutoras. A Carolina, doutora em Educação e Psicologia, autora de outros 5 livros, no total de 5 livros. Ela é muito da academia, da sala de aula, de suporte aos professores. É uma educadora e pesquisadora incrível, mas ela agora tem esse material escrito com muita pesquisa, de maneira a ser assim mais aberto esse tema para a gente aprender junto. Obrigada, bom tê-la aqui com a gente mais uma vez, Carol. Obrigada, Daleide, pelo convite. Sempre bom estar aqui e voltar para a gente continuar a nossa conversa sobre felicidade e propósito. No último programa, nós falamos maiormente sobre felicidade. Nós visitamos as 7 fontes que, a partir delas, constata-se em grupos de pessoas estudadas como elas são aquelas fontes, de fato, diria assim, nutrição para felicidade e bem-estar. Se perdeu o último programa, não sei por onde você andou, mas está no nosso canal no YouTube, Consultório NT. Vai lá, primeiro se inscreve, curte, compartilha, assiste de novo, aprende, reaprende, e aí você aprende a ser feliz. E hoje nós vamos dar atenção ao propósito. O que é propósito? Olha, propósito é algo que tem muito sentido para mim e é algo que dá sentido para a minha vida. Então, inicialmente, a gente pode pensar que o sentido da vida é buscar a minha felicidade, né? Querer ficar rico, ganhar dinheiro, ter sucesso, ter poder. Mas as pesquisas mostram que o que de fato traz sentido real para a nossa vida é o servir o próximo. E não só servir o próximo entregando qualquer coisa, é entregando o que eu tenho de melhor, as minhas melhores habilidades, os meus talentos, usar a serviço de alguém. E aí os propósitos têm muitos tons, cores e tamanhos, né? A gente pode ter como propósito, por exemplo, trabalhar por uma causa. A causa das crianças, a causa da educação, a causa dos refugiados. Isso pode ser um lindo propósito. O meu propósito pode ser cuidar dos meus pais, que estão idosos e precisam de mim nessa fase da idade. Ou criar meus filhos de uma forma mais próxima. O meu propósito pode ser, por vezes, colocar a minha arte no mundo. Eu tenho um talento, uma voz maravilhosa e quando eu canto, eu abençoo alguém. Então, cada pessoa é única, tem a sua característica. Então, os propósitos, eles estão muito conectados com a nossa história de vida e com quem a gente é. Me deu a impressão de que quando também você fala de propósito, não precisa ser um propósito para a vida inteira, para a existência inteira, para o destino absoluto. Você pontuou algumas situações. Naquele tempo, o meu propósito é este. Esta é uma leitura certa que eu fiz? Olha, o propósito, ele é algo que é norteador para a gente. Então, a gente usa muito no campo de estudo de propósito de vida a imagem de um barco indo na direção do sol. Então, assim, qual a chance se eu estou no mar de eu chegar no sol? Eu não vou chegar muitas vezes, né? Mas o barco, ele tem um direcionamento. Então, o propósito, ele vai nos direcionando para fazer as escolhas da vida. Então, por exemplo, se algo que é muito importante para mim, como, por exemplo, ter uma família, constituir uma família, eu vou ter que fazer escolhas na minha juventude, no começo da vida adulta, para que eu possa construir uma família.
E isso vai direcionar algumas escolhas que eu vou fazer. Quando eu tenho a família, esse valor de sustentar a família vai norteando também para que eu possa investir no meu casamento, para que eu possa ter uma boa relação com os meus filhos. Então, e o propósito, ele não é só um. Muitas vezes a gente acha que o propósito tem só a ver com trabalho, né? Porque a gente gasta tanto tempo da vida trabalhando, então meu propósito sempre tem que estar relacionado ao meu trabalho. Mas não, às vezes o propósito está relacionado ao sonho, à construção de uma família, está relacionado a outras aspirações que eu tenho do ponto de vista de aprendizagem. Eu tenho como propósito um dia ser um médico, ou ser um doutor, ou não sei, ser um artista. Então, é uma forma que direciona, e isso não muda o tempo inteiro. Entendi. Né? A essência do propósito, ela sempre é o meu serviço para o outro. Ela vai estar, como você bem disse, é a palavra correta, norteando, mas não precisa considerar que esse propósito se estabelece numa única condição. Isso. Porque, veja, quando você fala família, eu tenho um tempo em que eu vou me dedicar a construir essa família, depois eu vou manter essa família, mas há outras áreas da vida que vão seguir vamos dizer, esse norteador. Eu sei para onde eu estou indo. Aí eu vou com a minha família, eu vou com o meu trabalho e tudo isso na perspectiva de servir. Por aí. É por aí. E uma coisa interessante sobre propósito é que as pessoas têm alguns mitos sobre propósito que eu queria trazer aqui. Ótimo. Um primeiro mito é que propósito tem que ser algo grandioso. Nossa, olha a Madre Teresa de Calcutá, né? Olha tal pessoa que dedicou a vida por essa causa, né? O Martin Luther King. Então, assim, não necessariamente. O propósito tem que estar conectado com a sua história. Às vezes você viveu uma dor na sua infância, na sua juventude, você fala, eu já passei por isso. Eu consigo ajudar alguém que também está vivendo essa dor e eu quero me dedicar a isso, né? E o propósito, ele é concretizado na nossa vida a partir de projetos. Então, eu crio um projeto, construir uma família. Ok. Eu crio um projeto, fazer uma faculdade. Eu crio um projeto e aí eu vou consolidando. O projeto tem começo, meio e fim. Mas o propósito, ele é mais perene. Às vezes, a gente vai trazendo novos propósitos para a nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo. Um dos nossos entrevistados do livro, a gente entrevistou 14 pessoas, né, que sustentam uma vida feliz e com propósito. Um deles foi um pastor a vida inteira, um gestor dentro da igreja. Quando chegou a hora da aposentadoria, o propósito dele é servir, né, e levar esperança para as pessoas. Sempre foi enquanto pastor, enquanto gestor numa organização religiosa. Quando chegou a aposentadoria, o sonho dele era ir para Maragogi, né? Até comprou um terreninho lá perto da praia. Aí falou, mas será que eu vou ser feliz lá? Todo dia tomando banho naquele mar lindo, morno, né? E ele falou, não, eu acho que eu ainda consigo servir. E aí ele bolou um projeto para refugiados na Síria. E ele foi para lá com a esposa e já está há 4 anos desenvolvendo esse projeto, agora numa situação um pouco mais difícil, né, por conta das questões políticas, mas um trabalho maravilhoso de educação para mulheres, crianças, adolescentes. Então, o propósito dele de trazer esperança para as pessoas, que ele desenvolveu e que norteou a vida dele enquanto um pastor, quando chegou o momento da aposentadoria, ele redirecionou para um outro projeto. Mas o propósito é o mesmo, entende? Bonito, né? No que você começa a esboçar sobre propósito, vocês elencaram, a partir de uma pergunta, 3 itens, mais de 3 itens, mas vamos lá. De onde nascem o propósito, ou os propósitos? De onde nascem, de onde vêm? Aí você vai falar sobre caminho interno, caminho externo e caminho misto. Fala sobre eles, então. Caminho interno é quando é algo que é muito meu, muito assim, eu já nasci com aquilo. Então, assim, a gente entrevistou algumas pessoas que eram altamente talentosas em algumas áreas, né? Então, eu tenho um talento excepcional para música, né? Então, eu já conseguia perceber como eu poderia abençoar o outro a partir da minha música, a partir desse talento. Então, é algo que vem de mim. O caminho externo é quando eu convivo com alguém ou quando eu sou orientado por alguém que me inspira. E que fala, olha, eu percebo que você tem essa habilidade, eu percebo que você tem esse caminho. Ou às vezes a situação da vida, uma porta se abre e eu começo a trabalhar numa área que eu nem imaginava. Nossa, eu gosto disso, isso faz sentido para mim. Ou eu encontro alguém, começo a ter um relacionamento, uma amizade com alguém
e aquilo faz sentido. E aí eu sigo aquele propósito a partir de uma influência externa que eu sofri. E o misto é quando acontece um pouco de cada coisa. Eu já tenho uma tendência de, por exemplo, tá muito assim conectada com a causa dos animais. E aí eu venho a ter um animal que teve alguma doença, e aí eu falo, nossa, ok, a vida me trouxe uma situação, eu já sempre gostei de animais quando eu era criança e tal, e eu me vejo aqui como alguém que pode dedicar sua energia, seus melhores talentos para, como um veterinário, por exemplo, cuidar dos animais. Então, é uma coisa que a vida trouxe, uma situação de perda de um bichinho de estimação que eu amava, mas eu sempre gostei. E aí eu sigo por esse propósito. Eu ainda estou parada ali quando você disse que um propósito pede projetos, mas são distintos, né? Mas projeto, aí eu pergunto para você, que projetos você tem na vida? Talvez você esteja parado no meio do caminho, a vida está passando, as pessoas indo e vindo, e você está chorando porque não tem um propósito. Mas e que tal nós traduzirmos para este momento a ideia de que, para um propósito se realizar, você precisa trabalhar projetos. Você tem algum projeto na vida? O que é que você projeta viver? Pensa nisso, ao longo aqui da nossa conversa, vai elaborando. Eu não tenho a intenção de fazer um programa só por fazer. Eu não tenho a intenção de estar aqui num tempo precioso da doutora Carolina para que o programa termine e você siga a vida reclamando, chorando ou pensando, eu não sei qual é o meu propósito na vida. Não, não é possível. Aí eu desisto e vou fazer outra coisa na vida, porque nós temos aqui como propósito com esse programa fazer você pensar. E a pergunta deste momento aqui é, qual é o propósito e qual é são duas perguntas, né? Mas, sobretudo, qual é o projeto no qual você está envolvido agora? O que está planejado por você e para os outros? Lembrando que propósito tem muita relação com o outro. A gente pode até aqui, Carol, fazer uma distinção a partir do que nós já falamos no programa anterior sobre felicidade. Felicidade e propósito. Em que momento eles se apartam, em que momento eles estão juntos? Olha, é possível eu viver uma vida de propósito, estou entregando o que eu tenho de melhor para o outro e não ser feliz. Porque eu não cuido da minha saúde, eu estou tendo um burnout, estou exausto, né? Eu só me entrego. Mas é muito difícil eu viver uma vida feliz se eu não tenho essa sensação de sentido da vida. É muito difícil, porque é uma vida superficial. É só festa, alegria, viagem, mas assim, e aí? O que eu posso contribuir? Então, acho que as coisas, uma alimenta a outra. Para eu ter propósito, eu preciso cuidar de mim, né? Mas uma coisa que muita gente pensa quando a gente fala de propósito, que é o segundo mito, é que propósito é só para quem é rico. O pobre não pode ter propósito. Porque assim, eu preciso pagar boleto, eu tenho os meus problemas, eu tenho os desafios que talvez uma pessoa com uma condição socioeconômica melhor não tenha. Mas a gente encontrou tantas pessoas que vêm de realidades de muita diversidade, de muita vulnerabilidade, que encontraram, a partir de uma dor, a partir de uma situação vivida, forças e uma visão clara de que, poxa, eu sei que aqui eu consigo contribuir, porque eu já passei por isso, né? Eu já vivi essa dor, eu posso ajudar quem também está passando por isso. Então, o propósito é para todo mundo, porque a gente é influência onde a gente está. Às vezes, no meu ambiente ali, na minha comunidade, no meu bairro, na minha igreja, né, na minha escola, eu posso ser uma fonte de luz, né? Eu posso trabalhar por alguém, às vezes até trazendo uma palavra, uma orientação. Então, quando você fala dos projetos, tem gente que realmente não tem clareza do propósito e a gente tem que tomar cuidado para não cair naquela história que a gente falou da tirania do propósito. Todo mundo tem que ter clareza do propósito, todo mundo tem que estar o tempo inteiro bem. Isso é falso, isso é irreal e isso é massacrante por vezes, né? A tirania da felicidade, né? É a tirania da felicidade e do propósito, né? Nossa, mas você não sabe qual é o seu propósito? Tem gente que vai precisar, às vezes, passar por algumas coisas na vida para chegar lá. Mas ter consciência que você está num processo de construção, né? Tem degrauzinhos que você vai construindo até você chegar lá. E qual que é um degrau muito importante para a gente construir o nosso propósito? É a nossa história de vida, é o que a gente viveu, o que faz sentido para a gente, assim, o que nos impactou ao longo da vida
E o autoconhecimento, o autoconhecimento, a gente saber quem a gente é, o que a gente valoriza, os nossos valores, qual é a nossa crença, qual é a nossa fé, porque a gente consegue criar uma visão de propósito e de direcionamento alinhado com a nossa individualidade, né? O que nós cremos faz total diferença, né? Certeza. Norteadora. Você vai dizer sobre os benefícios de viver com propósito. Vamos a eles. Quais são os benefícios? Qual é o ganho? Olha, existem inúmeras pesquisas que mostram que as pessoas que têm esse senso de propósito e sentido na vida, que elas têm menos problemas de saúde mental, elas têm mais bem-estar, né? Elas têm menos depressão e por aí vai, né? Se isso acontece no começo da vida, elas conseguem realizar mais na vida, porque elas, né, têm um maior direcionamento. Então, vale a pena a gente investir para ter uma maior clareza do nosso propósito, e se a gente não tem, para a gente trilhar essa jornada de construção desse propósito. Porque os benefícios, eles são perenes, né? Eles vão permear aí por muitos e muitos anos. Então, vamos de novo. Como é que se alcança clareza de propósito? Né? Do que já foi dito, mas vamos aqui jogar luz sobre isso, porque é justamente o drama de muitas pessoas. Elas não conseguem, você já bem disse, olha, calma, a vida vai te mostrar, vai te revelar, mas tem pessoas que elas estão já há muito tempo nessa expectativa e ouvir falar de propósito para elas é uma tortura, porque elas não conseguem identificar. Como é que a gente consegue ter mais luz sobre o propósito? O problema é que muita gente fala que a gente encontra o propósito, né? Que a gente descobre o propósito, como se ele já tivesse escrito em pedra, né? E, na verdade, o propósito, por isso que eu falo, vamos construir, é uma construção. E qual que é o alicerce dessa construção? É o autoconhecimento, é saber quem eu sou, né? É saber quais são as minhas habilidades, os meus talentos, aquilo que eu acredito, os meus sonhos, os meus ideais. E muita gente não gasta tempo na vida para se autoconhecer, né? Ou acha que autoconhecimento só acontece se eu tiver recursos para fazer uma terapia, por exemplo, né? E hoje a gente sabe que tem muitos caminhos para a gente se autoconhecer. Existem testes de personalidade gratuitos na internet que vão te ajudar a perceber um pouco das suas características, da sua personalidade. Você é uma pessoa mais extrovertida, introvertida. O que você faz muito bem, que é natural para você? Nossa, eu consigo me comunicar muito bem, não é esforço. Ah, não, mas na hora de fazer conta matemática, aí é um esforço para mim. Então, quais são as coisas que para mim são naturais fazer? As habilidades que tem e as que não tem. E aquelas que eu posso desenvolver, Isso. porque a gente sempre pode aprender, né, coisas novas. Então, esse processo de autoconhecimento é fundamental, mas também o propósito, ele passa muito pela nossa história. Na pesquisa que a gente fez, a gente percebe que quase 100% das vezes, o propósito de uma pessoa está conectado com algo que ela viveu, que doeu, ou algo que ela viveu que foi muito bom, e que ela fala assim, nossa, foi tão bom para mim, eu quero dar para o outro. Então, a gente teve pessoas, por exemplo, que vieram de relacionamentos abusivos, conjugais, né? E aí ela tinha como propósito construir uma família que fosse estável, que fosse segura, não só para si, mas para os seus filhos. E num processo muito dolorido, de ruptura, enfim, de várias necessidades que foram vencidas ali, essa pessoa consegue encontrar alguém e aí construir uma família, né, onde ela se sinta amada, segura, respeitada. Então, esse é um caminho. E aí ela faz um trabalho onde ela ajuda outras pessoas nessa jornada, porque isso foi um grande sonho que ela tinha na vida, algo norteador. Por outro lado, a gente tem uma pessoa que foi criada pela avó e pela mãe num ambiente calmo, num ambiente equilibrado, num ambiente onde ela sentia carinho nas refeições preparadas com alimentos saudáveis. Ela falou, eu quero oferecer isso para os meus filhos. Então, depende, né? Mas tem muito a ver com a minha história. Poxa, se eu pude receber isso, eu quero entregar para alguém. Então, entender a sua história é um exercício que a gente até faz, eu diria para o pessoal que está assistindo fazer, que é um exercício muito legal, é de você escrever ali em 10 minutinhos momentos marcantes, né? 3 momentos marcantes da sua história de vida, por exemplo. Então, você coloca 2 momentos que foram muito positivos, muito bons, marcantes, e talvez um momento que foi mais doloroso.
E aí você pega uma pessoa que você realmente confia, um amigo próximo, um familiar que você sabe que aquela pessoa te ama, né? Ou até mesmo uma pessoa que você não conhece, mas uma pessoa que você admira, uma pessoa de valores, respeitosa. E vocês trocam. Você conta a sua história para essa pessoa, assim, esses pontos marcantes. E aí a pessoa vai dizer o que ela admira na sua história e que características ela enxerga em você que são fortes. É muito interessante porque às vezes o que o outro vê na gente, a gente não identifica. E depois troca, né? A pessoa conta a história dela e você vai dizer o que você percebe de fortaleza naquela pessoa, na história dela. Com muito respeito, Claro. né? Lógico, garantindo a confidencialidade. Mas esse exercício, quando a gente faz, né, especialmente com jovens, a gente trabalha muito a questão do desenvolvimento de propósito em jovens, eles ficam surpresos, porque muitas vezes a qualidade que você enxerga no outro é uma qualidade que você também tem. Porque você nunca enxerga no outro o que você não tem dentro de você. É verdade. Bom, estamos conversando, deixa eu lembrar para você mais uma vez, com a doutora Carolina Costa Cavalcante, autora de 5 livros sobre aprendizagem socioemocional, metodologias ativas, muito relacionadas mesmo à área da educação formal. Ela é doutora em psicologia e educação pela USP, certificada em saúde mental nas organizações pela Faculdade Israelita Albert Einstein, e o seu currículo é extenso, não vai dar tempo, mas a gente continua por aqui, a autora do livro Realizados. No programa passado, nós falamos sobre felicidade, vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, curte, compartilha, assiste e vê lá quais são as fontes da felicidade e bem-estar. Não são sugestões, são constatações. Trabalhando aquelas fontes, você vai se identificar alguém com saúde, ou pelo menos sensação de felicidade e bem-estar, que é uma ideia mais ampla, é um conceito mais amplo para a felicidade, o bem-estar. Bom, e aí nós estamos falando agora de propósito. Num dado momento, você trata aqui, no livro, sobre legado. Legado me lembra, assim, herança, uma coisa que é marcante para a vida. Como é que vocês trabalharam a ideia do legado? Na nossa pesquisa, a gente queria encontrar pessoas que têm felicidade, elas estão nutridas, coisas boas, né? Mas, ao mesmo tempo, elas têm propósito, elas entregam o que elas têm de melhor para o outro. Então, esse caminho de mão dupla. E a gente fez uma pergunta para esses entrevistados. O que precisa acontecer para que você sinta que construiu o seu legado? E essa pergunta é engraçada porque a gente entrevistou uma jovem de 19 anos que estudou a vida inteira em escola pública, vem de um bairro bem humilde, né, de São Paulo. A gente entrevistou pessoas na fase da aposentadoria, pessoas que tiveram carreiras de muito sucesso, empresários, né, de muito sucesso, pessoas mais normais, assim, como eu, enfim, pessoas, né, com uma vida ali na luta do dia a dia, né? E a gente ouviu de todos eles a mesma coisa. Não precisa acontecer mais nada, porque eu estou vivendo a minha vida com realização. Eu encontro sentido no que eu faço hoje, né? Então, para a gente foi muito interessante, porque às vezes a gente acha que legado eu vivi a minha vida inteira com propósito, indo naquela direção. Quando chegar lá na frente, eu vou olhar para trás e falar, nossa, olha tudo que eu construí. Essa né? é a ideia. Este é o meu legado. Mas quem vive o dia a dia alimentado, com felicidade, mas também com propósito, com esse direcionamento, essas pessoas têm uma sensação de que eu já estou satisfeito. Eu sei que eu estou construindo o meu legado. É algo natural, né? Não é um esforço que eu vou fazer. No final da vida eu vou criar um projeto mirabolante que não tem nada a ver com a minha história, com quem eu fui, para deixar um legado, né? Não, é algo que eu sei que eu estou construindo, tijolo por tijolo, aos poucos. E não importa, se eu precisar partir hoje, se chegou o meu momento, eu estou em paz, porque eu vivi o que eu tinha que ter vivido e da maneira correta. Estou amando, me identificando, feliz da vida. Você tem propósito, Darley? E felicidade. Ótimo. E já posso ver legado. Do que me dizem, né? Porque também tem isso, que o outro diz Sim. sobre essa jornada. Lições de quem sustenta um propósito. Propósitos são uma escolha. É a lição 1, nós vamos falar disso. Vamos para o intervalo. Propósitos são uma escolha, tá vendo? Você que pensa que o propósito esbarrou com ele, aconteceu. E eu quero aqui pontuar algo que foi dito mais de uma vez e
faço questão, porque ele é muito importante. Não se esqueça da crença que você nutre. Quem é o seu Deus? Estou falando para maiormente cristãos. Quem é o seu Deus? Qual é a compreensão que você tem do propósito de Deus para você? E veja, eu penso assim, Carol, Deus nos concedeu habilidades, Deus nos concedeu dons, inteligência, Deus nos ferramentou, digamos assim, e disse agora trabalha. Então, observe que o que nós dissemos sobre felicidade está absolutamente ligado ao propósito do Criador para as suas criaturas. A questão é como é que nós estamos manejando aquilo que Deus já nos entregou. Propósito, qual é o propósito de Deus para mim e para você? Amar e servir. Como é que nós estamos experimentando amar e servir com o que Ele nos deu? Como é que eu estou manejando na vida? Para você não ficar borboleteando, dizendo assim, de onde eu vou, de onde eu venho, para onde estou seguindo, como é que eu encontro esse propósito? Volta para o lugar de origem. Quem te criou com um propósito. Primeiro, ele pensou, idealizou e fez você, já existindo anteriormente um propósito. O Criador não nos fez para depois pensar, deixa eu ver o que eu faço aqui com a vida. Não, ele criou com um propósito a ser cumprido. Então, enquanto você e eu, Carol e todos nós, nos vemos crentes de que Deus nos criou, Ele mesmo já tem um propósito. Agora, como é que eu estou trabalhando com as ferramentas que Ele me deu? Não é um projeto que Deus diz assim, ou você vive isso ou você vai para o inferno. Diz assim, filho, eu te dou. Se você toma as ferramentas que eu te entreguei, você viverá felicidade e propósito como eu planejei que fosse. Entende? Bom, a gente volta com essa conversa daqui a pouco. Nem vou dar a palavra para a Carol, porque eu ia, mas a gente precisa fazer essa pausa e volta com a Carol para a gente conversar sobre ainda propósito, tá? Mente Feliz é a revista que eu estou indicando hoje para você. Eu queria mandar para todo o Brasil esse livro, mas não vai estar dando. Eu só posso mandar para você isso aqui que é preciosíssimo também. São 8 lições sobre saúde mental. Todas elas escritas, elaboradas, pesquisadas, estão prontinhas, feitas pelo Dr. César Vasconcelos de Souza, um psiquiatra de renome, com mais de 40 anos na área, que se debruçou sobre temas como ansiedade, depressão, sobre doenças psicossomáticas, sobre a relação da nossa saúde mental com a saúde do resto do corpo, né? Da cabeça para o resto do corpo, as doenças psicossomáticas e outros temas fundamentais para você ter saúde. Como é que faz para receber, Darleide? Coisa muito basiquinha. Se atualiza aí. 0 operadora 12 21 27 31 21. Tocou, nossa equipe vai atender, qualquer um da nossa equipe vai te atender, vai tirar todas as suas dúvidas, mas nem tem que ter dúvida, não vai pagar, não tem boleto, não tem que responder uma pegadinha, nada. Não precisa fazer outra coisa, a não ser ligar, nos dizer qual é o seu endereço postal, nós vamos preencher o cadastro, talvez tenha ali que dar um CPF, porque temos que ter o cadastro certo, né? E aí, para até não haver repetição de alunos, para não haver nenhum contratempo com a escola bíblica. Você vai se matricular numa escola bíblica aqui da Novo Tempo. Vai chegar na sua casa pelo correio sem você ter que pagar nada por isso, porque os Anjos da Esperança já providenciaram tudo. É coisa boa demais. A gente só quer que você viva bem, com felicidade, propósito, saúde física, mental e espiritual. Telefone 21 27 31 21. Não quero ligar. Estou com preguiça de ligar, não quero, tá bom, tudo bem, a gente facilita para você. Nosso WhatsApp 982444449. Diz assim, estava assistindo o consultório, a Darleide disse para eu mandar mensagem e eu vou receber em casa a revista Mente Feliz, tá bom? Põe lá, consultório Darleide Mente Feliz. E aí vai chegar para você um recadinho da nossa equipe. Pausa e nós já voltamos para continuar falando aqui sobre propósito. Até já!
Amores, me disseram por aqui que propósito na vida tem a ver com escolhas. Você estava pensando que era alguma coisa assim rígida, como você disse no outro momento, né, Carol? Gravado na pedra? Escolhas e propósito, como estão relacionados? Totalmente relacionados, né? Porque muitas vezes a gente tem um propósito na vida, mas aí a gente faz escolhas que vão na direção oposta, né? Então, voltando àquele exemplo de um jovem que sonha em um dia constituir uma família. Eu quero um dia ter filhos, né? Ter uma esposa, mas aí ele só tá namorando com 1000 meninas, trai uma, vai... Ele tá indo na direção oposta daquele propósito, né? De um dia construir uma família. Nossa, eu gostaria muito de estudar ou fazer alguma coisa. E aí você não estuda, né? Domingo é lá no futebol, é no churrasquinho. Então, assim, a gente tem que fazer escolhas. E muitas vezes, para viver o nosso propósito, a gente paga um preço. O propósito não é só porque eu tenho um propósito, sempre vai ser fácil e sempre vai ser gostosinho. A gente que escolhe viver um propósito, a gente paga um preço. E às vezes esse preço, ele é um preço alto. Mas a gente percebeu na nossa pesquisa que as pessoas que pagam um preço alto por um propósito, elas têm que ter essa capacidade de pagar o preço, entender que é por uma fase da vida, que aquilo é necessário para alavancar aquele projeto que está muito conectado com o seu coração, com o seu propósito, mas que isso não vai se sustentar para sempre, né? Então, vou dar um exemplo. A gente entrevistou um rapaz, um homem, que ele teve uma avó que quando ela ficou bem idosa e parou de trabalhar, era uma mulher muito produtiva, assim que ela parou de trabalhar, ela decaiu muito na saúde. E ele percebeu que ela ia piorando assim a todo tempo. E aí depois ele fez um voluntariado com pessoas mais idosas, ele percebeu que o mercado de trabalho fecha as portas para pessoas a partir dos 50 anos. E ele enxergou que ele podia contribuir para criar uma consciência nas empresas de que pessoas a partir de 50 anos ainda têm muito a oferecer, né? E aí ele criou também toda uma proposta que a Mature é uma ONG, começou como uma ONG, hoje é uma empresa de impacto social, de preparar essas pessoas 50 a mais a ingressarem no mercado de trabalho, a se recolocarem, e essa é a visão dele. Mas ele falou que no começo, quando ele decidiu criar essa ONG, não tinha dinheiro. E ele estava muito preocupado ali como ele ia poder sustentar os funcionários, poder fazer os cursos que ele tinha preparado para as pessoas. Então, ele pagou um preço, vendeu o carro, começou a andar a pé, mudou para um bairro. Então, assim, ele fez escolhas que sustentassem o seu propósito, até conseguir chegar num ponto do projeto dele ficar sustentável. E a gente percebeu que, em vários casos, as pessoas até sacrificaram algumas coisas pelo propósito, né? Mas para você chegar nesse ponto, primeiro você tem que ter clareza de que direção é essa e que causa ou que visão é essa que você tem da forma como você vai poder contribuir. Os sacrifícios que uma mãe faz pelos filhos, por exemplo, é um exemplo poderosíssimo, né, de quanto sacrifício envolvido por um propósito de que esses filhos sintam-se amados, acolhidos, de que essa família se forme, que esses meninos e meninas cresçam nesse ambiente, tendo, a partir desse cuidado, também as suas experiências. Mas, como é que dizem sobre maternidade? Padecer no paraíso, né? Padecer no paraíso. Outro dia falaram para mim assim, essa fase de filho pequeno são dias longos, anos curtos. Quando a gente vê, já passou. Passou, exatamente, boa. Tem aqui algumas outras lições relacionadas ao que sustenta o propósito. Nós já falamos sobre escolhas, nós vamos ter então outras lições que têm a ver com desafios de vida e as oportunidades de crescimento, valores que dão forma ao propósito, o autoconhecimento, você já citou anteriormente, a força dos exemplos, papel das habilidades, gratidão e contentamento, mas eu queria, para não correr o risco de elas ficarem de fora, a gente pode até retomar depois as outras lições, mas falar sobre a importância dos limites, a coragem de sair das gaiolas de ouro, eu queria saber o que são essas gaiolas de ouro, e o efeito multiplicador do propósito, mas importância dos limites e coragem de sair das gaiolas de ouro. Tá, vamos falar um pouquinho da importância dos limites. Quando a gente ama o que a gente faz, né, e quando a gente tem certeza que aquilo, que essa direção que a gente toma para a vida faz sentido para a gente, é a vontade de Deus para a nossa vida, está tudo ali conectado, às vezes é difícil colocar limite.
porque a gente quer se dedicar tanto para aquilo que a gente pode acabar numa situação de exaustão, a gente pode acabar numa situação de sacrificar outras coisas, sacrificar a família, o casamento, porque eu estou me dedicando para aquela causa. Então, quem tem clareza do propósito precisa tomar muito cuidado, porque essa pode ser uma grande armadilha do propósito. Você querer tanto lidar com aquilo e se dedicar para aquilo, que você deixa outras partes importantes da vida de lado, inclusive a saúde. Pode até se tornar uma obsessão, né? Pode se tornar. Então, essa questão de você ter consciência, até aqui eu vou, daqui eu vou pedir ajuda, daqui eu vou delegar, daqui em diante eu vou me conformar que talvez vai demorar um pouco mais para chegar onde eu quero. E essa parte dos limites é uma prática que a gente também tem que desenvolver e aprender, porque naturalmente a gente vai muito movido pelas nossas emoções. E quando uma coisa faz muito sentido, é muito importante para a gente se sente bem quando a gente está envolvido naquilo. Então, esse é o lado ruim do propósito. Uhum. É quando a gente deixa o propósito direcionar as nossas emoções no sentido da gente deixar outras coisas importantes da vida. Quantas pessoas, às vezes, eu tenho muitas amigas que ao terminar o doutorado, que era uma parte importante do seu propósito, também assinaram um divórcio. Então? Porque a dedicação, lógico, existem vários fatores, né, que contribuem para que isso aconteça. Mas muitas falaram, refletindo depois, eu realmente não dei atenção para o meu casamento durante 4 anos, o meu foco estava ali. Hoje, se eu pudesse, eu voltava atrás e fazia diferente. Ou outras amigas, por exemplo, quando tiveram filhos e às vezes queriam esse comecinho que é duro, né, de filho pequeno, queriam que fosse um pouco mais suave, trazia a sogra para morar dentro de casa ou a própria mãe. E daqui a um tempo, aquele casamento ia desgringolando, porque uma pessoa ali sempre dentro de casa, né? Então, assim, a gente tem que entender que mesmo coisas boas, sabe aquela história de que o remédio, ele é remédio ou veneno dependendo da dose? Exato. Então, a gente também tem que olhar para o propósito dessa forma. Limites, então. E as gaiolas de ouro? Então, muitas pessoas, num processo de autoconhecimento, de refletir sobre a sua história de vida, de experimentar coisas, né, experiências que a vida oferece, começam a ter uma clareza do propósito. Nossa, eu me identifico, né, com a questão dos refugiados. Mas a pessoa tem um emprego fixo, CLT, né, operacional, tem ali um modo de sustento. É uma gaiola de ouro. A vida está naquela direção, está tudo funcionando, mas a pessoa ali está se sentindo incomodada, porque ela queria estar mais vinculada àquela outra área. E aí vem um outro mito, Darleide, que propósito ele sempre tem que estar vinculado ao trabalho. Tem gente que vai passar a vida inteira trabalhando, sei lá, num banco, mas o propósito daquela pessoa é trabalhar com um clube de aventureiros, né, na igreja. E esse voluntariado, algo que a pessoa faz nos fins de semana, tal, é algo que traz muito sentido para a vida dela, mas não é a sua fonte principal de ganho, do ganha-pão, né? Mas tem gente que, porque está preso talvez num trabalho que paga bem, que remunera bem, aquilo ali acaba virando uma gaiola de ouro para aquela pessoa e ela deixa, talvez, de dedicar tempo ou energia para coisas que vão atribuir um maior sentido para a sua vida. Então, às vezes, a gente precisa sair das gaiolas de ouro mesmo. Às vezes, a gente precisa ter coragem de, talvez, fazer um curso e trabalhar numa outra área, né? Meu sonho era ser professor, mas, paga tão mal, será que eu vou fazer? Às vezes, a gente precisa e a gente sente que esse é o momento, porque quando a gente fica, a gente também está pagando um preço. Exato. Às vezes, a gente não precisa necessariamente sair, mas a gente precisa abrir espaço na nossa vida para incluir essas atividades que têm um maior sentido para a gente, mesmo que elas não estejam necessariamente vinculadas ali à nossa atividade do dia a dia. Mas o que a gente percebe que geralmente acontece é que as pessoas fazem um movimento de encontrar esse maior sentido mesmo no ambiente profissional. Então, vou dar um exemplo. Conheci um professor de matemática que ele não gostava de ser professor de matemática, não tinha paciência com os meninos. E para que tornou-se um professor de matemática? Foi a oportunidade que apareceu na época, acho que ele fantasiou, né, que a profissão ia ser diferente do que era a realidade do dia a dia. E quantos de nós passamos por isso, né? Bate de cara com a realidade. Mas ele ama música, ama.
E ele descobriu que na escola tinham muitos adolescentes que tinham talentos artísticos e que não tinham ninguém para dar um direcionamento. Então ele foi e criou uma banda na escola e ficava de olho nos meninos e meninas que tinham habilidade de talvez aprender um instrumento musical, que talvez tinham uma voz boa para cantar. Então ele estava na escola dando aula de matemática, que não era a coisa favorita dele na vida, mas criou esse projeto da banda. E aquilo começou a crescer, aquilo começou a ganhar uma dimensão. Então ele não se afogou ali só no que ele tinha na mão, ele foi se movimentando em pequenos projetos, até que chegou o momento que aquilo cresceu e ele se sentiu seguro para abrir a sua escola de música, né? E atender esse público de adolescentes. Então a gente também não pode fazer loucura, a gente tem as nossas responsabilidades da vida adulta. Mas a gente ter a capacidade de dar pequenos passos para ir nos afastando dessas gaiolinhas de ouro que às vezes vão nos prendendo, às vezes a vida inteira passa e você fala, nossa, eu fiz uma coisa que eu odiava a vida toda. Então, assim, a gente pode dar pequenos passos, talvez não dê para dar um salto alto, mas pequenos passos que vão nos levando na direção desse propósito. Precisa encontrar alguma coisa que lhe faça sorrir, né? Que te faça a cada manhã pensar, estou indo a um trabalho que não é minha paixão, mas ao fim do dia, ou amanhã, ou no fim de semana, tem algo que me faz brilhar os olhos. O que faz os seus olhos brilhar? O que te motiva a levantar a cada manhã pensando que há algo maior a ser realizado? Precisa ter alguma coisa, senão a gente não se sustenta, não tem saúde mental que aguente de a gente não ter algo na vida em que possa depositar ou encontrar ali algo que nos realize de alguma forma. E aí, por falar em realizados, realizados é o título do seu livro. No direcionamento já final, você vai responder, ou vocês, como autores do livro, vocês vão querer responder a exata pergunta: como viver uma vida de realização? Depois de já ter construído muito sobre a felicidade, sobre propósito, aí vocês fecham com essa pergunta para então desdobrar-se. Como é que se vive uma vida de realização? Olha, a vida, ela é complexa, ela tem fases, né? Então, a gente vai ter fases na vida que a gente vai estar se sentindo mais realizado. Tem fases na vida que vão ser mais penosas, a gente vai lidar com uma doença, a gente vai lidar com uma perda, a gente vai lidar com uma dor, e tudo bem. Ninguém precisa se sentir realizado o tempo inteiro. Mas quando a gente consegue encontrar um sentido no que a gente escolhe para a nossa vida, naquilo que está dentro do nosso potencial de escolha, porque tem coisa que a gente não escolhe, né? Ter um filho com uma doença séria é uma escolha que nenhum pai faria, mas acontece, né? Mas o que eu posso escolher fazer com isso, né? O que eu posso, talvez eu possa criar um grupo de mães que estão na mesma situação e ali a gente troca, a gente chora junto, a gente se conforta. Então, assim, o que eu posso fazer com a realidade que a vida me oferece? E talvez é nessas coisas que eu vou encontrar a minha realização. Então, não existe fórmula pronta, não existe caminho único. Cada pessoa vai construir esse caminho, né? Vão ter momentos da vida que eu não vou ter energia para fazer nada por ninguém. Eu estou aqui tentando sobreviver na minha dor, no meu luto, na minha perda, na traição que eu sofri, e tudo bem, né? Mas uma atitude que a gente percebeu muito, né, nos nossos entrevistados, dessas pessoas que sustentam uma vida com felicidade e propósito, é quando eu estou nesse momento de ser capaz de pedir ajuda. Muitos dos nossos entrevistados tomaram medicação para depressão, né? Tiveram que passar por processos longos de terapia para poder lidar com ansiedade, com outras questões de saúde mental. Então, não são pessoas que tiveram uma vida fácil ou privilegiada, são pessoas normais, reais, né? Que tiveram que lidar com os desafios da vida. Mas uma atitude de não habitar nessa dor. Ok, doeu, foi difícil, mas o que eu aprendo com isso? Né? Como que isso pode servir para ajudar outras pessoas e a mim mesmo, para prosseguir? Então, a gente percebe muito essa atitude de aprender com os desafios da vida, aprender com as dores e de se mover para continuar. Às vezes eu sei que eu não dou conta, mas eu peço ajuda. E aí, com essa ajuda, né, a Deus, né, muitos deles se conectavam com Deus nesse momento mais de dor, quando não tem explicação, não tem motivos, né, para minha dor, que possam ser explicados humanamente, né? É em Deus que eu encontro a minha fé. A gente teve uma
É entrevistada que o filho nasceu com 5 meses e ficou muito tempo na UTI, ela não podia amamentar, não podia tocar no bebê, e foi um momento de muita angústia. Falava, nessa hora eu só orava, não tinha o que fazer, porque aqui está fora do meu limite de atuação. Mas aprender com isso a fortalecer a fé e a olhar para a vida com esperança. Por isso que a gente fala do poder da gratidão, da gente perceber que são pessoas que, apesar das dores, elas reconheciam os aprendizados e tinham uma atitude grata pelo que passou, pelo que foi superado e grata por poder continuar. Carol, quando vocês elegeram essas pessoas para serem as entrevistadas e com as histórias delas, vocês continuarem o trabalho e até tornar-se um livro, enfim, vocês se depararam com outras pessoas que não conseguiram reagir, ou seja, você traz aqui muitas histórias positivas, né? De pessoas que reagiram, que elas conseguem hoje contar de felicidade e propósito, apesar de tem o da periferia, tem o outro, enfim, com das mais diferentes situações na vida, fé, crença, como já relatamos. Das histórias negativas, diria, que não conseguiram superar, que não conseguiram dar a volta, vocês tiveram contato com essas pessoas? A gente chegou a entrevistar 2 pessoas, muito inspiradoras, né, que tem um propósito forte, evidente, mas uma a gente percebeu que ela só se doava e ela não se nutria, então a vida era muito difícil para ela, porque ela só olhava para o outro, mas ela não cuidava da sua saúde, então assim, era fora do perfil que a gente estava buscando. E a gente encontrou uma outra pessoa que inclusive trouxe uma lição de felicidade que eu achei muito interessante sobre o ambiente, como ela organiza a casa dela para ser um ambiente acolhedor, trazendo objetos do avô, da sua história, colocando ali livros de poesia na casa. Então, como cuidar do ambiente onde você mora também pode ser uma fonte de felicidade. Uma pessoa com uma história, uma pessoa que veio lá do norte do Brasil, do Amapá para São Paulo, uma história linda. Mas a pessoa, ela não se sentia preparada para lidar com alguns pedaços da sua história e no final ela desistiu, né, de participar. Então, assim, a gente encontrou, sim, apesar de ter feito todo um questionário para chegar nessas 14, a gente chegou a conversar com pessoas que não estavam ainda naquele momento. E não quer dizer que elas não estarão. Sim. É uma fase, né? Sim. E talvez algumas que estão no livro, que a gente pegou elas num momento bom, né? Num recorte da vida delas, onde as coisas parecem que estavam mais encaixadas, talvez daqui 1 ano vai vir um câncer, vai perder um familiar e a pessoa vai estar num outro momento. Talvez ela não entraria, talvez ela responderia o questionário de felicidade e propósito de uma outra forma. E tudo bem, porque a vida é dinâmica. Mas assim, o que a gente queria com essa pesquisa era buscar essas essências que a gente traz para os nossos leitores. Mas uma coisa legal de dizer é que nem todo mundo tinha todas essas lições muito claras na vida. Tinha gente que a gente percebia que apareciam mais em algumas. Alguns tinham algumas fontes de felicidade na vida, não tinham outras, né? Então, tudo isso é muito dinâmico. Mas o importante é a gente ter a consciência de que essa construção é possível, que em algumas fases da vida a gente vai conseguir avançar mais nessa direção, em outras a gente não vai, e tudo bem. Mas a gente não pode desistir, a gente precisa manter a esperança. Eu lembro de uma frase da Glória Maria, a jornalista falecida há alguns anos, e me marcou muito aquela frase. Ela diz assim: a vida é difícil e às vezes somos felizes nessa vida, né? Esse ideal de vida plena, por todos os dias, sol brilhando lá fora, não é verdade. Há dias que são sombrios, há dias chuvosos e que não são bonitos para você deitar e tomar um chocolate quente e assistir o filminho preferido. Não, tem dias que não vai ter chocolate, não vai ter filminho, não vai ter família, não vai ter ninguém, é você e você mesmo. Há dias que são extremamente desafiadores. Olha para a vida de Cristo. Há dias em que você vai ver Jesus, que eu sei, pelo que o relato diz, ele está feliz por ter visto pessoas que entenderam o que estava acontecendo, o que lhes estava sendo oferecido. Mas depois você encontra Jesus lá no Getsêmani, chorando. Você vai encontrar Jesus na cruz. Cumpre o propósito? Cumpre o propósito, mas tem dor e lágrimas envolvidos. Estou falando de algo muito
além do que eu e você temos enquanto propósito. Estamos falando do propósito de Cristo, mas olha para a vida do Salvador. Olha para a vida dos grandes homens e mulheres inspiradores, os relatados na Bíblia e os que não estão na Bíblia, mas poderiam estar. Olhe para a vida de pessoas inspiradoras que estão aí perto de você e para pensar uma coisa. Será que você não é alguém já inspiradora para outros também? Será que você não é fonte de inspiração, de resiliência, de força e de coragem para os seus filhos, para o seu marido, para sua esposa, para os que estão à sua volta no trabalho? Será que você pode ver nisso algum sentido de você se dar conta de que a sua vida não está passando por passar? Tem alguém que te olha e se impressiona com a fortaleza, ou às vezes com a vulnerabilidade que você deixa aparecer. Mas o fato é que nem todos os dias estamos fortes, como também não precisa que todos os dias nós sejamos tão vulneráveis que não possamos nos levantar, nos erguer, decididos a fazer diferente o que foi até aqui. Então, nós somos chamados a sermos mais responsáveis, não é? Eu vi que ao final do livro, vocês tiveram a preocupação de agora dar alguns exercícios, chamar as pessoas para a autorresponsabilidade, diria assim. Essa é a ideia. Olha, nós entregamos para você como é que se dá essa dinâmica de ser feliz, de viver de propósito, mas tem algo que você precisa participar. Isso, a gente quis trazer ferramentas práticas, né? Porque às vezes é muito legal ler, é inspirador, eu acho que é uma leitura leve, a gente traz as histórias, a gente traz histórias pessoais, Eu né? tô aqui doida para terminar o programa e eu começar a ler. Mas a gente falou, não, a gente tem que deixar algumas ferramentas que ajudem as pessoas a entrarem nessa reflexão, né? Inclusive a Carol Shinoda, que é a minha coautora, ela tem um livro que ela escreveu previamente, baseado no doutorado dela, que chama Propósito de Vida, um guia para desenvolver o seu, que é praticamente um workshop que ela traz muitas atividades também para você construir esse propósito. Então, a gente trouxe no final para você sentar um dia tranquilo, pensar, né? Colocar ali as suas fontes de felicidade, pensar como aquilo se encaixa na sua rotina, né? Para você olhar para os seus valores, para a sua história de vida. Então, também vale a pena depois dedicar um tempo para trabalhar nessas atividades aí. Muito bem. Quanto tempo temos, produção? 3 minutinhos? Eu dou 1 minuto e meio, 2 para você, o que você quiser, falar com o pessoal ali de casa, para a gente fechar esses nossos 2 encontros, né, sobre felicidade e propósito. Gente, nós vivemos num momento muito desafiador da humanidade, quando a gente vê aí adolescentes se automutilando, né, cometendo suicídio, vemos pessoas adultas que trabalham, estão no mercado de trabalho, pedindo afastamento por questões de saúde mental e uma sensação muito ampla, né, que a gente tem de que as coisas não vão bem. E quando a gente olha, né, para os estudos sobre felicidade enquanto um elemento que a gente pode estudar do ponto de vista da ciência, né, e do propósito de vida, a gente percebe os benefícios da gente investir o nosso tempo, a nossa energia para entender sobre esses temas. Porque são temas tão fundamentais para a gente conseguir não só ter mais bem-estar, né, uma sensação melhor de que eu sou feliz, eu tenho alegria na vida, tenho emoções positivas, mas para que eu possa olhar como eu posso devolver para o mundo o que eu tenho de melhor. Então, quando a gente desenvolve um trabalho com felicidade e propósito, é para ajudar as pessoas a ter acesso a esse conteúdo que talvez possa ser um ponto-chave de mudança para a vida, de olhar para os desafios da vida como oportunidade de crescimento, porque desafio a gente tem mesmo, né? E não é fácil, a gente chora, mas a gente pode ter a esperança e pedir ajuda se for necessário. Então, eu queria deixar aqui o meu Instagram. Se você quiser trocar mais sobre isso, eu sempre trago conteúdo sobre esses temas, é @CarolinaCostaCavalcante. E a gente ali pode se encontrar e trocar, mas assim, muito gostoso poder vir aqui para falar de temas que de fato são tão importantes. É importante para quem é jovem, está começando a vida, é importante para quem está na meia-idade, né? Já viveu bastante, mas ainda tem muito pela frente. É importante para quem está numa fase mais madura da vida, porque todos nós, gente, precisamos encontrar esses caminhos para viver com felicidade e propósito. Obrigada, Carol. Prazer imenso ter você aqui. E eu já quero mais. Obrigada. Amores, quando Deus nos criou, Ele tinha um propósito. Agora viva você o propósito.
Quando Deus nos criou, Ele estava feliz, Ele não estava ranzinza, Ele não estava com raiva, Ele estava feliz. Então, viva o propósito e alcance a felicidade. Mas de que felicidade nós estamos falando? Alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos, disse o apóstolo Paulo. A alegria do Senhor é a nossa força. Volte-se para o seu Criador. Ele é o caminho para você viver tanto o propósito quanto viver a felicidade. Afinal de contas, em um mundo turbulento, e ele disse, neste mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, tenha coragem, tenha força, caminhe de mãos dadas com o seu Senhor e Salvador e viva a paz. Um beijo, a gente se encontra aqui no próximo consultório de família, é muito bom ter a sua companhia e daqui a gente cumpre um propósito, levar esperança para você e isso nos faz feliz. Um abraço, até o próximo.